Então, esse é um seminário que vai ter específico para a prescrição do treinamento, que é um de treinamento concorrente, onde o professor Hércules Rubini vai falar sobre a influência da flexibilidade no desenvolvimento da força, e o professor Anderson vai falar sobre a influência do treinamento aeróbico no desempenho da força. Aí vocês podem encontrar a divulgação completa lá na fanpage. Mais uma vez eu queria agradecer ao Daniel, que é o gestor do CREF, que abriu espaço para a gente trazer o projeto. O Tiago, que é o presidente da Câmara de Ciência e Tecnologia, e o Renato, que é o presidente da Câmara de Treinamento Funcional. Então, gente, sejam bem-vindos. Daniel. É que a gente é tão parceiro que o cara é que dá as boas-vindas aqui para vocês na casa. E é isso mesmo. Quem está fazendo esse evento aqui, quem está realizando é a Central de Cursos. É ela que é a idealizadora desse evento, que conseguiu fechar as parcerias para fazer. E aí, além dos cursos que o Dudu faz aqui, ele se dispõe nesse trabalho de voluntariado para a valorização da profissão, um momento que até hoje nunca, um tipo de evento que até hoje nunca se teve, principalmente gratuito, né, numa das sedes do CREF ou em qualquer outro lugar. Vocês não vão encontrar um evento nesse nível assim, tá? E que vem mantendo esse nível. Tá, então eu queria dar as boas-vindas para vocês. Quem aqui é profissional? Levanta a mão. Isso aí, a galera de estudante está fechando junto. Para quem é estudante, sintam-se em casa, é uma futura casa de vocês, tá? Já fiquem sabendo que esse espaço será um dia de vocês, construído e financiado pelas nossas anuidades. Então é um espaço que vocês vão poder utilizar. Até a formação de vocês vão ouvir muita coisa sobre o conselho, positiva e negativa, tá? Tendo aula com o professor Renato Sobral, mais positiva do que negativa. Mas vocês têm a oportunidade de construir um conselho para o futuro para vocês, tá? Então percebam que vocês podem realmente fazer suas sugestões e a gente ir adaptando. Esse evento foi uma sugestão do professor Eduardo e a gente está colocando aqui, tá? Então vocês também podem fazer isso para que a gente adote algumas coisas, tá? E aí a gente vai modificando o nosso conselho de acordo com que a tendência da categoria vai seguindo por um caminho, tá? Então sintam-se em casa. Aos profissionais, obrigado pela presença, tá? Então vamos ficar aí com o professor Renato Sobral. Pessoal, bom dia. Iniciar faz muito tempo. A maioria aqui é aluno meu, da Unic, né? Mas temos alguns profissionais e pessoas que vieram de fora, que não têm vindo comigo na Unic. Antes de começar especificamente a palestra, como o Daniel já falou, para os estudantes essa aqui vai ser a futura casa de vocês. Os profissionais já é a casa de vocês, só que muitos profissionais ainda não sabem disso, ainda não usufruem como deveriam, ainda não utilizam como deveriam utilizar essa casa, né? Que a gente tem uma série de eventos de qualificação profissional, alguns gratuitos, outros em custo bem diferenciado no mercado, que é para valorizar realmente a educação física. Hoje nós temos duas instituições que estão abraçando a educação física, uma que já abraça desde da regulamentação da profissão, que é o CREF, e outra que há cerca de 2, 3 anos começou a abraçar a educação física, e isso está sendo muito importante, que é a Central de Cursos, do professor Eduardo Faleiro,
essa é uma instituição que vale a pena também vocês ficarem ligados lá no Facebook, ficarem ligados na internet, porque está oferecendo uma série de cursos de qualificação para o profissional de educação física. Então, hoje, essas duas instituições estão abraçando a educação física de uma maneira muito forte. Isso é muito importante para a gente. A gente só vai conseguir uma posição de destaque no mercado se tivermos instituições de peso que nos represente. Tá? Então, isso é muito importante. É importante também nós disponibilizarmos o nosso tempo para poder estar presente nesses eventos e melhorando a nossa qualificação profissional. Eu sempre costumo dizer para meus alunos, para não ficarem presos somente ao que a faculdade tem a oferecer. O que a faculdade tem a oferecer é muito pouco. Você tem que correr por fora, você tem que buscar qualificação extra. O que a faculdade tem a oferecer é muito pouco. É só o começo. Então, apesar de muitos serem meus alunos, eu espero que vocês tenham isso guardado para vocês. Corram atrás por fora, disponibilizem tempo para poder se qualificar. Bom, para quem não me conhece, sou Renato Sobral, sou presidente da Câmara Técnica de Treinamento Funcional aqui do CREF de Campo Grande. Atualmente sou doutorando em Neurologia pela UF e vou apresentar para vocês sobre o treinamento funcional para o ciclismo. Vai passar, gente? Daniel, quer passar para outra cadeira? E é tipo assim, Vai lá. Vou passar. Vocês vai ficar na frente do... Só você não se mexer muito. Então vou apresentar para vocês sobre o treinamento funcional, que hoje é um tipo de treinamento que está bem na moda, todo mundo prescreve funcional, prescreve exercício funcional, mas especificamente para o ciclismo. Por quê? Porque é o capítulo de um livro que eu escrevi, quer dizer, escrevi o capítulo desse livro. Isso foi um livro financiado pela FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa, Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. É parte de um projeto que foi financiado pela FAPERJ, um projeto que financiou cerca de R$150 mil para o desenvolvimento do ciclismo. Isso é também outra coisa muito importante. Poucos profissionais e poucos estudantes, até mais importante, até os estudantes de educação física, têm um conhecimento do quanto pode ser investido em termos financeiros ao longo da formação. Quantos de vocês fizeram iniciação científica? Dos profissionais formados? Fez com financiamento? Com financiamento. Poucos. Quantos dos estudantes sabiam, quer dizer, antes de eu falar isso até lá nas aulas, sabiam que o governo financia a própria formação dos estudantes? Nós temos a iniciação científica, onde você ganha aí aproximadamente, como estudante, quase um salário, é isso, Thiago, mais ou menos? Iniciação científica hoje, 500 e pouco reais, quase um salário, isso como estudante de graduação. Dá licença. Desculpa aí. Tem que esperar no cantinho até a cadeira chegar. O governo financia bolsas para estudantes de mestrado, são bolsas que variam de R$1.500 a R$1.800, e aí você ainda não paga para fazer um mestrado se a instituição for privada. O governo financia bolsas de doutorado de R$2.200 a R$2.500, quer dizer, poucas pessoas sabem disso, e para conseguir essas bolsas, basta se empenhar durante a faculdade, durante o mestrado, durante o doutorado, mas poucas pessoas conhecem isso. E esse projeto, o projeto de desenvolvimento do ciclismo, foi exatamente financiado pelo governo, foi uma verba de mais de R$150 mil. A gente comprou equipamentos para o laboratório, a gente ministrou cursos de graça, porque estava sendo financiado, então para as pessoas que participavam dos cursos era gratuito, e com essa obra final, que foi o livro Bases para o Desempenho do Ciclismo, da Avaliação à Estratégia de Prova. Então são cerca de 10 a 12 autores, cada um escreveu um capítulo, todos eram meus colegas de mestrado e doutorado, e o meu capítulo foi sobre treinamento funcional. Primeiro, por eu ser presidente da Câmara Técnica, segundo, por eu estudar treinamento funcional há algum tempo, e por estar na moda também. E aí hoje a gente vai desmistificar algumas coisas, não é só porque está na moda que a gente precisa realmente, será que está na moda então eu vou fazer? Não, eu vou
direcionar especificamente para o ciclismo, mas vou fazer uma abordagem também generalizada sobre o treinamento funcional. Bom, como a gente está falando de esporte, ciclismo, alto rendimento, alto nível, o atleta, o objetivo dele sempre é alcançar